Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Hoje substituindo a professora Casey, não é, que não pôde estar aqui por motivo de doença. E a gente vai dar prosseguimento, não é, ao que ela já vem trabalhando aqui com vocês, que são os gêneros textuais. E olha só o tema dessa aula de hoje, estrutura de um poema. Vocês já sabem que o poema é um gênero textual onde a gente pode expressar os nossos sentimentos, não é? Onde a gente pode criar, onde a gente pode colocar a nossa imaginação. E, inclusive, a palavra poema vem da palavra grega poier, que significa fazer, criar, não é? Então, a gente vai agora observar a estrutura de um poema. Para tornar essa aula mais inclusiva, eu tenho destilado aqui a intérprete de Libras, que é a língua brasileira de sinais. Karen vai levar essa aula a mais pessoas, vai tornar essa aula mais acessível. Eu já agradeço a presença de Karen aqui. E no chat, para ver a participação de vocês, eu tenho a professora Kátia Xavier. Bom dia, professora. Bom dia, professora Esté. Bom dia, turminha. Já temos a participação aqui de Isabela e Nicole. Sejam bem-vindas, meninas, e é um prazer sempre começar o dia com vocês. Estou aqui aguardando a participação de mais estudantes. Até daqui a pouco. Que coisa boa, não é? A gente já tem a Isabelle, já tem Nicole, e eu lembro das duas na turma do segundo ano, ano passado. Mesmo. Olha que coisa boa. Então, a gente vai verificar, não é, a estrutura de um poema. O que aprenderemos hoje? Olha aí a professora Casey aí, já sentada, já lendo um poema, não é? O que é que a gente vai aprender? Sugestão da professora Casey para essa aula, tá? Vamos ler poemas e estudar algumas rimas, estrofes e versos. Olha que coisa legal, rimas é sempre presente no poema, não é? Traz muita sonoridade, não é? Traz muita alegria para os versos, tá? Porque a rima, ela trabalha muito essa questão da sonoridade no final das palavras, no final de cada verso, tá? Então, um poema pode ou não ter rimas, tá? Mas ele é bem interessante quando ele tem rima. Eu gosto muito quando tem rima no poema. Vamos começar fazendo a leitura desse aí, que é de Cecília Meirelles. Inclusive, você pode até encontrar, não é, na árvore de livros, esse poema de Cecília Meirelles. As meninas. Arabella abria a janela. Carolina erguia a cortina. E Maria olhava e sorria. Bom dia! Olha que poema lindo. Perceberam aí que a gente já tem uma brincadeira aí com os sons. A presença de rima bem presente nesse poema. Mas vamos fazer a leitura de outro poema. O Menino Azul, de Cecília Meirelles. O menino quer um burrinho para passear. Um burrinho manso que não corra nem pule, mas que saiba conversar. Olha a rima também. Eu tenho rima aí na palavra passear e tenho rima também em conversar. O menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo que aparecer. De tudo que aparecer, o menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas, com pessoas e bichos e com barquinhos no mar. E os dois sairão pelo mundo, que é como o jardim, apenas mais largo e talvez mais comprido e que não tenha fim. Quem souber de um burrinho desses, pode escrever para as ruas das casas, número das portas, ao menino azul que não sabe ler. Então, perceberam aí que o poema é composto de versos
e que podem conter rimas ou não, tá? Então, observaram que no primeiro poema, As Meninas, eu percebo nitidamente que nos versos eu tenho marcante a presença de rimas. Já no poema do Menino e o Burrinho, eu vejo que em algumas estrofes eu tenho rima, em outras estrofes não, tá? Então, ele é composto de versos. Todos os 2 poemas que lemos têm versos, tá? Esses versos vão formar as estrofes, tá? E geralmente pode ter ou não rimas. Quais são as características do poema? Eu já falei, não foi? Que ele tem versos e que ele forma com esse verso, não é? Com esses versos ele forma as estrofes, tá? São uma das características. Outra característica, como eu falei para vocês, é que o poema ele expressa o quê? Um pensamento, ele expressa uma emoção, um sentimento, não é isso? Inclusive, eu falei que a palavra poema veio de uma palavra grega, que é poie, que significa criar, fazer, inventar, não é? Vamos observar agora uma das características que é marcante em todo o poema, é o verso, tá? E o que é o verso? É cada uma linha daquelas que a gente leu, não é? Que juntas irão formar uma estrofe. Observe nesse poema aí o eco de Cecília Meirelles também. Primeira linha que eu tenho aí, a gente tem até numerado para a gente contar a quantidade de versos que a gente tem neste poema. A gente tem 8 versos. Eu vou começar fazendo a leitura e você vai observando aí. Cada linha que eu leio é um verso, tá? O eco, Cecília Meirelles. O menino pergunta ao eco, onde é que ele se esconde? Mas o eco só responde, onde, onde? O menino também lhe pede, eco, vem passear comigo, mas não sabe se o eco é amigo ou inimigo, pois só lhe ouve dizer migo. Estrofe é o conjunto de versos. Observaram que a gente leu ali cada linha e estava numerada, não foi ali cada uma das linhas daquele poema, e a gente verificou que a gente tinha 8 linhas, são 8 versos que tem nesse poema que a gente acabou de ler. Mas aí o conjunto dessas linhas, desses versos, é que formam a estrofe, tá? Então, a estrofe é o quê? É um conjunto de versos. Vamos verificar isso. Olha só, Para Ir à Lua, também é de Cecília Meirelles esse poema. Enquanto não tem foguetes para ir à lua, os meninos deslizam de patinete pelas calçadas da rua. Tenho aí uma estrofe, essa partezinha aí verde é um conjunto de 4 versos que formam uma estrofe. Vamos ler agora as 2 outras estrofes que estão pintadas de amarelo. A segunda estrofe desse poema é essa que eu vou ler para vocês. Vão cegos de velocidade, mesmo que quebrem o nariz. Que grande felicidade ser veloz é ser feliz. Terceira estrofe desse poema. Agora a segunda estrofe. Agora a gente vai para a terceira e última estrofe. Ah, se pudessem ser anjos de longas asas, mas são apenas marmanjos. A última estrofe do poema Para Ir à Lua, de Cecília Meirelles. Observaram? Uma estrofe é um conjunto de versos. Agora, antes de ir para a
próxima página desse slide, eu vou conversar com a professora Kátia e verificar a participação dos estudantes. E aí, professora Kátia? As meninas estão aqui bem atentas, acompanhando aí a leitura do poema e aguardando aí, né, o que você vai trazer para que elas participem mais. Que bom, professora Kátia. Então, vamos continuar. Continuando, não é? Eu já expliquei para vocês, já trouxe cada uma estrofe, fiz a leitura e disse que tinha a primeira, a segunda e a terceira. E agora aí marcadinho, colorido, para você não se perder. A primeira estrofe de verde, a segunda de amarelo e a terceira cor de rosa, tá? Então, esse poema Para Ir à Lua, de Cecília Meirelles, tem 3 estrofes que são formadas por versos. Você já sabe que verso é cada linha de uma estrofe. Agora, e as rimas? Falei para vocês que a rima, não é, traz aquela sonoridade bem legal no poema, que quando a gente começa a ler um poema, se ele tem rima, eu particularmente gosto muito quando tem rima, porque eu vejo aquela brincadeira com as palavras, aquela sonoridade me dá vontade de fazer a leitura até o final do poema. Então já fica aí a dica para os poetas, quando fizerem poemas, utilizem esse recurso, as rimas, porque é bem interessante. Vamos agora descobrir as rimas no poema. Olha aí a professora Casey de novo, com a lupa de olho nas rimas. Vamos começar pelo Menino Azul, de Cecília Meirelles. Olha só. O menino quer um burrinho para passear. Olha esse som, passear. Um burrinho manso que não corra nem pule, mas que saiba conversar. Olha o sonzinho, passear, conversar. Parece, não é? Essa sonoridade no final pode até não ter a mesma letra, tá? As mesmas letras, mas a sonoridade é parecida, tá? Passear, conversar. Terminam iguais, a mesma sonoridade no final. O menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo que aparecer. Dizer, aparecer. De tudo que aparecer. Um burrinho que saiba inventar histórias bonitas com pessoas e bichos e com barquinhos no mar. Burrinho, barquinho. E agora? E os dois sairão pelo mundo, que é como um jardim, apenas mais largo e talvez mais comprido, e que não tenha fim. Jardim, fim. Quem souber de um burrinho desse, pode escrever para as ruas das casas, número das portas ao menino azul, que não sabe ler. Olha, escrever, ler. Olha aí a escrita das palavras, vejam que terminam iguais, têm a mesma sonoridade. Agora a nossa revisão. Além de ler o poema O Menino Azul, revisamos a estrutura, não é, de um poema, não é, que é composto por rimas, estrofes e versos, não é? Na verdade, a gente fez a leitura de vários poemas, bem interessante. Todos os poemas que lemos, né, que acabamos de ler, é da Cecília Meirelles, não é? Inclusive, a Cecília Meirelles já foi homenageada pela nossa rede, não é? Bem interessante. A Cecília Meirelles tem uma literatura riquíssima, não é? Infanto-juvenil, que você não pode perder e pode acessar na Árvore de Livros, vários livros da Cecília Meirelles.
Nós ficamos por aqui, espero que vocês tenham compreendido o que é um poema e a sua estrutura. Tchau, tchau, crianças, até a próxima aula.